A Bíblia nos apresenta anjos como seres poderosos e misteriosos, com missões específicas e dons extraordinários. Entre esses, há 4 anjos que se destacam pelo impacto de suas ações e pelos poderes que carregam: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Mas o que torna esses anjos tão especiais? E por que alguns os chamam de o braço esquerdo de Deus? Esses seres são muito mais do que mensageiros. São agentes do poder divino, manifestando a força, a sabedoria, a cura e a justiça de Deus em momentos cruciais da história sagrada. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas identidades e nos poderes desses anjos, explorando como cada um representa um aspecto único da vontade divina. Eles aparecem nas Escrituras com missões específicas, enfrentando forças malignas, revelando segredos do céu, trazendo cura e protegendo os que são chamados por Deus. Mas esses dons não são apenas para impressionar. Eles carregam lições espirituais que podem transformar a maneira como enxergamos o nosso próprio relacionamento com o divino. Então, prepare-se para descobrir o lado oculto e enigmático desses anjos. Quem são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel? Quais são seus dons e como eles refletem o caráter e os mistérios de Deus? Em cada um desses seres poderosos, há um propósito eterno que continua a nos inspirar e a nos desafiar. Vamos desvendar esses mistérios juntos e entender como os poderes desses anjos podem impactar a nossa jornada espiritual. A Bíblia descreve os anjos como seres celestiais, dotados de poderes únicos e funções específicas, que servem como mensageiros e executores da vontade de Deus. Entre os anjos mencionados nas Escrituras, 4 se destacam pelo impacto de suas ações e pelos dons que possuem: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Estes anjos, cada um com uma missão distinta, são conhecidos por suas habilidades extraordinárias e por representarem aspectos essenciais do poder divino. Primeiro temos Miguel, o arcanjo e comandante das hostes celestiais, mencionado nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse. Miguel é o protetor do povo de Deus, um guerreiro espiritual que enfrenta as forças malignas. Sua presença simboliza força, justiça e proteção divina. Ele é o defensor contra os inimigos espirituais, sempre pronto para intervir em defesa do que é justo. Gabriel, por outro lado, é o mensageiro por excelência. Aparecendo nos livros de Daniel e Lucas, Gabriel é aquele que traz revelações e profecias, anunciando eventos divinos de grande importância. É ele quem revela a Maria que ela conceberá Jesus, o Salvador. Gabriel representa a comunicação direta de Deus, oferecendo compreensão e clareza sobre o que está por vir. Já Rafael é conhecido especialmente na tradição deuterocanônica, aparecendo no livro de Tobias. Ele é o anjo da cura e do cuidado divino, ajudando e protegendo os que necessitam de auxílio espiritual e físico. Rafael cura a cegueira de Tobite e protege Tobias em sua jornada, sendo um símbolo do conforto e da misericórdia de Deus. Por fim, temos Uriel, o anjo associado à sabedoria e à justiça, mencionado em textos apócrifos como o livro de Enoque. Uriel é o guardião da verdade e aquele que ilumina o caminho dos justos, trazendo esclarecimento em momentos de dúvida. Ele representa a luz da sabedoria divina, mostrando que Deus não apenas guia, mas também revela o que é oculto para aqueles que buscam discernimento. Esses 4 anjos, cada um com seus dons específicos, formam um grupo singular que serve aos propósitos divinos. Eles nos lembram que Deus age através de várias manifestações, cada uma refletindo uma faceta de seu caráter: força, comunicação, cura e sabedoria. E ao compreendermos o papel de cada um desses anjos, nos aproximamos mais da complexidade e do poder do próprio Deus. Miguel é um dos anjos mais poderosos e reverenciados na Bíblia. Conhecido como o arcanjo, ele é descrito como o líder das hostes celestiais, o comandante das forças de Deus em sua luta contra o mal. Seu nome significa quem é como Deus. Age uma expressão de reverência que reflete sua missão de defender o caráter e a honra do Senhor. Miguel aparece nas Escrituras como uma figura que inspira força e proteção, e ele é mencionado em momentos críticos, sempre agindo em defesa do povo de Deus. Em Daniel 10, Miguel é descrito como o príncipe que se levanta para proteger Israel. Neste capítulo, Daniel está em profunda oração e jejum, buscando entendimento sobre visões proféticas, quando é informado de que Miguel interveio para auxiliar em uma batalha espiritual contra um príncipe maligno. Aqui, Miguel aparece como um defensor, alguém que se coloca ao lado dos fiéis em meio a ataques espirituais. Sua presença simboliza a força e a proteção de Deus em meio à guerra invisível entre o bem e o mal. No livro de Judas, Miguel é mencionado novamente em um episódio peculiar,
onde ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Neste momento, Miguel confronta o inimigo, mas faz isso com humildade e respeito pela autoridade de Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." Este exemplo destaca a humildade de Miguel e seu compromisso em respeitar a ordem divina, mesmo quando enfrenta o próprio Satanás. Sua força não vem de orgulho ou de seu próprio poder, mas de sua lealdade absoluta a Deus. Por fim, no Apocalipse 12, Miguel aparece na batalha final, liderando os anjos de Deus contra o dragão, uma representação de Satanás. É dito que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não prevaleceram. Esta é uma das cenas mais intensas da Bíblia, mostrando Miguel como o líder militar de Deus, aquele que derrotará Satanás e expulsará o mal do céu. Nesse papel, ele é visto como o protetor definitivo, garantindo que o povo de Deus esteja seguro sob sua defesa celestial. Miguel é então mais do que um simples anjo. Ele é o emblema da força, da justiça e da lealdade ao propósito divino. Como comandante das hostes celestiais, ele nos lembra de que, em nossa própria jornada, Deus sempre coloca proteção ao nosso redor, forças invisíveis que trabalham em favor dos que buscam o bem, e sua coragem e humildade são exemplos de que, ao seguirmos o caminho de Deus, podemos enfrentar qualquer adversidade, sabendo que estamos acompanhados por Miguel e as hostes do Senhor. Gabriel é conhecido nas Escrituras como o grande mensageiro de Deus, aquele que traz revelações importantes e prepara o caminho para eventos que mudariam a história. Seu nome significa "Deus é a minha força", um título que reflete a natureza de sua missão de comunicar as mensagens mais essenciais e sagradas de Deus aos homens. Gabriel é um anjo de presença e propósito extraordinários, sendo enviado em momentos-chave para trazer clareza e entendimento sobre os planos divinos. Uma das primeiras aparições de Gabriel acontece no livro de Daniel. No capítulo 8, ele é enviado para explicar uma visão complexa ao profeta Daniel, revelando detalhes sobre o futuro e trazendo compreensão em meio ao mistério. Gabriel ajuda Daniel a entender que a visão que ele teve era uma revelação sobre reinos futuros e eventos proféticos, mostrando o papel de Gabriel como revelador dos mistérios de Deus, alguém que traz luz onde antes havia apenas dúvida. Em outra ocasião, descrita no Evangelho de Lucas, Gabriel aparece para Zacarias, anunciando que ele e sua esposa Isabel, apesar de serem idosos, teriam um filho, ninguém menos que João Batista. Aqui, Gabriel prepara o caminho para a chegada de um dos maiores profetas da Bíblia, aquele que anunciaria a vinda de Jesus. Pouco depois, Gabriel é enviado novamente, agora para Maria, com uma mensagem que mudaria a humanidade para sempre. Ela daria à luz o Filho de Deus. Esse anúncio a Maria, conhecido como a Anunciação, revela o poder e a seriedade da missão de Gabriel, pois ele é o escolhido para trazer ao mundo a notícia do Salvador. Essas aparições nos mostram que Gabriel não é apenas um mensageiro, mas um porta-voz de Deus em momentos de grande importância, representando revelação e clareza divina. Sua presença nos lembra que Deus sempre comunica seus planos àqueles que estão dispostos a ouvir e compreender. Gabriel é, portanto, mais do que um emissário. Ele é a própria manifestação do desejo de Deus de se fazer conhecido e de oferecer orientação em tempos de incerteza. E assim, ele nos inspira a buscar discernimento e a ouvir atentamente a voz divina que traz luz ao caminho. Rafael é o anjo da cura e do acompanhamento espiritual, conhecido especialmente na tradição deuterocanônica, principalmente no livro de Tobias, onde ele assume o papel de guia e protetor em uma jornada cheia de desafios. O nome Rafael significa Deus cura, um título que reflete o dom e a missão central deste anjo: trazer cura, proteção e restauração para aqueles que estão em necessidade. Rafael é um símbolo do cuidado de Deus e da sua misericórdia em momentos de aflição. No livro de Tobias, Rafael é enviado disfarçado de humano para acompanhar o jovem Tobias em uma missão para recuperar a fortuna de sua família. Ao longo da jornada, Rafael protege Tobias de perigos e, no momento certo, ensina-o como enfrentar o demônio Asmodeus, que atormentava Sara, a futura esposa de Tobias. Rafael não apenas ajuda Tobias a superar desafios físicos, mas também o guia espiritualmente, demonstrando que a proteção de Deus não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Além de proteger Tobias, Rafael realiza um ato extraordinário de cura ao final da história. Quando Tobias retorna para casa, Rafael instrui-o a usar o fel de um peixe para restaurar a visão de seu pai, Tobit, que era cego. Essa cura é um dos momentos mais simbólicos da narrativa,
pois não só traz de volta a visão de Tobit, mas também representa a restauração e a esperança que Deus oferece. Rafael age como um agente de transformação, e sua presença nos lembra que Deus é o grande médico de nossas almas e de nossos corpos. A história de Rafael ensina que a ajuda divina pode vir de formas inesperadas, e que Deus envia guias para nos acompanhar em nossas jornadas mais difíceis. Rafael, o anjo da cura e do cuidado, nos lembra que nunca estamos sozinhos. Quando buscamos a Deus com fé, Ele nos envia amparo, proteção e cura para enfrentar as dificuldades da vida. E ao compreender a missão de Rafael, somos inspirados a ter fé na provisão de Deus e a reconhecer que, mesmo nas lutas, Ele está presente para nos sustentar. Uriel é conhecido como o guardião da sabedoria e o anjo da justiça, desempenhando um papel especial em trazer discernimento e esclarecimento para aqueles que buscam a verdade. Seu nome, que significa luz de Deus, reflete sua missão de iluminar, de trazer à tona o que é oculto e de guiar as pessoas em momentos de incerteza. Embora ele não seja mencionado diretamente no cânon bíblico tradicional, Uriel é amplamente reconhecido em textos apócrifos e em tradições antigas, especialmente no livro de Enoque, onde aparecem situações que exigem sabedoria e julgamento. Uriel é muitas vezes descrito como o anjo que se aproxima dos justos para oferecer entendimento e clareza. Ele foi o enviado de Deus para revelar a Enoque mistérios profundos sobre o universo, os céus e os destinos dos homens. Ao abrir esses mistérios para Enoque, Uriel desempenha o papel de mestre espiritual, ensinando sobre a criação, os ciclos celestiais e a ordem divina. Essa tarefa o torna o anjo da iluminação, alguém que orienta aqueles que buscam compreender o propósito de Deus no mundo. Além de ser uma figura de sabedoria, Uriel é também o anjo da justiça. Em várias tradições, ele é retratado como aquele que traz julgamento em tempos de grande crise e confusão, oferecendo orientação moral para aqueles que necessitam de retidão. Sua missão vai além do simples conhecimento. Uriel representa a justiça divina em ação, assegurando que aqueles que buscam a verdade e a justiça tenham uma fonte confiável de sabedoria. Uriel nos inspira a buscar a verdade e a discernir entre o que é justo e injusto. Sua presença em nossa tradição espiritual lembra que a justiça de Deus não é cega, mas iluminada pela sabedoria e pelo entendimento. Uriel, como anjo da sabedoria e da justiça, nos chama a viver com clareza e retidão, confiando que Deus sempre fornecerá a luz necessária para discernir o caminho correto. E assim, ele nos mostra que mesmo em tempos de dúvida, a luz de Deus está sempre disponível para aqueles que a buscam com sinceridade. Os 4 anjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, representam não apenas figuras poderosas na Bíblia, mas também simbolizam aspectos essenciais do caráter de Deus e de suas manifestações na Terra. Miguel, o comandante das hostes celestiais, simboliza a força divina e a justiça. Ele é o braço de proteção e defesa, aquele que lidera a luta contra o mal e que nos lembra da segurança e da coragem que Deus oferece ao seu povo. Gabriel, o mensageiro, representa a comunicação e a revelação divina. Ele é o portador de profecias e notícias que mudam o curso da história, nos lembrando que Deus fala com clareza e oferece orientação em momentos decisivos. Gabriel simboliza a proximidade de Deus e o seu desejo de se comunicar com a humanidade. Rafael, o anjo da cura, reflete o cuidado e a misericórdia de Deus. Ele é o símbolo da compaixão divina, trazendo restauração e consolo, cuidando dos que sofrem e protegendo os necessitados. A presença de Rafael nos lembra que Deus não apenas luta por nós, mas também cuida das nossas feridas e nos oferece consolo. Finalmente, Uriel, o guardião da sabedoria e da justiça, simboliza a iluminação e o discernimento. Ele é o anjo da verdade e da clareza, aquele que nos ajuda a enxergar com os olhos de Deus e a discernir o que é justo. Uriel representa a luz divina que nos guia quando enfrentamos decisões difíceis, trazendo sabedoria e discernimento para nossas vidas. Esses 4 anjos, com seus dons específicos, refletem as qualidades divinas de proteção, comunicação, cura e sabedoria, nos inspirando a buscar esses aspectos em nossa própria jornada espiritual. A história e o simbolismo desses 4 anjos trazem lições profundas para a nossa vida espiritual hoje. Esses anjos representam aspectos que podemos buscar diariamente: coragem, discernimento, compaixão e sabedoria. Que possamos nos inspirar em seus dons e viver de forma a refletir essas qualidades, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando, protegendo e cuidando em cada passo de nossa jornada.
Os anjos representam muito mais do que figuras poderosas nas Escrituras. Cada um deles manifesta aspectos do próprio caráter de Deus, sua força, sua revelação, sua cura e sua sabedoria. Eles são instrumentos que Deus utiliza para se fazer presente no mundo, oferecendo proteção, orientação, consolo e luz em nossas vidas. Esses anjos nos mostram que o cuidado de Deus se manifesta de muitas formas, e que mesmo quando não enxergamos, Ele age de maneiras visíveis e invisíveis para nos proteger e guiar. À medida que refletimos sobre suas missões, somos convidados a reconhecer que Deus deseja nos envolver em seu amor e conduzir cada passo de nossa jornada. Eles nos lembram de que, assim como Deus enviou esses mensageiros para guiar e fortalecer o seu povo, Ele continua enviando sinais e inspiração para aqueles que buscam sua presença. Que possamos aprender com esses anjos e aplicar em nossa vida as qualidades que eles simbolizam: a coragem para enfrentar dificuldades, a sabedoria para discernir o bem, a compaixão para com os que sofrem e a abertura para ouvir a voz de Deus. Ao compreender o papel desses anjos, somos inspirados a ver Deus como o centro de nossa vida espiritual, cercados por sua força e guiados pela luz que Ele nos oferece. Assim, ao encerrarmos esta jornada, lembremos que nunca estamos sozinhos. Deus age constantemente em nosso favor, seja por meio de seus anjos ou de suas próprias mãos. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção, e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.